Oi, pessoal. Então, depois da gente ver esforços em treliça, nós começamos a ver esforços em vigas. Nós vamos estudar as vigas com dois esforços: esforço cortante ou esforço de cisalhamento e o esforço de momento fletor. Esses dois esforços, que são mais comuns em vigas, né, apesar de que podem aparecer outros esforços, como, por exemplo, o esforço normal e o esforço torsor, por exemplo. Tá? Nós vamos estudar então o esforço cortante, o cisalhamento, e o momento fletor. Bom, para isso vai ajudar bastante o aplicativo número 28, que foi feito baseado naquele de equilíbrio de vigas, né? E agora eu implementei aqui a possibilidade de entrar uma carga distribuída, tá? Então, nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente nessa parte, né? Nós vamos começar estudando intuitivamente, primeiro, a parte do esforço cortante. Os esforços, eles são estudados numa viga, considerando o estudo de uma função, já que existe uma variação desse esforço ao longo da viga, dependendo do posicionamento das cargas que estão sobre essa viga, tanto as ações externas como as reações calculadas, né, a partir dessas ações externas. Então, em primeiro lugar, para a gente poder determinar quanto que é o esforço ao longo da viga, a gente precisa determinar as reações, elas completam então as cargas que vão fazer com que apareça esses esforços internos ou esforços na viga. Bom, a gente vai começar com o esforço cortante, né? Mas aqui a gente já tem os dois diagramas. No esforço cortante, a variação do esforço cortante ao longo dessa viga, simplesmente apoiada, vamos colocar essa carga bem aqui no centro, uma carga de 3 kN, então nós temos reações iguais, uma viga simplesmente apoiada, com uma carga centralizada de 3 kN, vão de 4 metros, e então nós temos uma reação em cada apoio vertical de 1,5 kN. O diagrama, chamado assim, a representação gráfica do esforço cortante ao longo da viga, o diagrama do esforço cortante, ele é representado, então, né, com o objetivo de mostrar como o esforço cortante varia ao longo do comprimento da viga. Então, é um gráfico, né, que vai de zero, a gente posiciona zero no ponto mais à esquerda da viga e vai até o final do comprimento da viga, nesse caso, né, vai de zero até 4 metros. Então, esse gráfico ele mostra a variação do esforço cortante, do esforço cortante ao longo de toda a viga. A representação gráfica ela é feita considerando então o eixo horizontal como a gente está vendo, né? Ou seja, como é normal
da esquerda para a direita, do ponto 0 até o ponto 4, né, o tamanho da viga nesse caso, e o eixo Y ele é posicionado inversamente ao normal, né? Então o eixo Y aqui ele é posicionado para baixo, né? Então os valores positivos do esforço cortante são marcados no eixo Y para baixo, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem 1,5 kN. O valor do esforço cortante é dado em carga, ou seja, em newtons ou quilonewtons ou qualquer outra unidade de carga. Nesse caso, então, né, esse valor é igual a 1,5 marcado no eixo Y para baixo, né? Tanto o gráfico do esforço cortante, que é esse gráfico aqui em cima, quanto o gráfico do momento fletor, que a gente vai estudar posteriormente. Nós vamos fazer uma abordagem onde a gente vai estudar primeiro o gráfico do esforço cortante e depois a gente vai estudar o gráfico do momento fletor, onde a gente vai misturar esses dois esforços. Mas no gráfico do esforço cortante, então, a gente pode ver que ele tem uma variação, aqui nesse caso constante, devido que o gráfico do esforço cortante reflete as cargas e seu aparecimento ao longo da viga. E é muito fácil de intuitivamente traçar esse gráfico, pois é só acompanhar o aparecimento das cargas e para onde essas cargas estão, entre aspas, apontando. Então aqui a gente começa o gráfico com um valor zero, o esforço cortante começa em zero e termina em zero, assim como o momento fletor também vai começar em zero e terminar em zero. E ele tem um salto, o diagrama do esforço cortante tem um salto logo no início, porque ele reflete essa carga, nesse caso a reação de apoio, que está nessa extremidade. Né? A reação de apoio para cima, então o gráfico do cortante salta para cima. Ele vem constante, sem nenhum salto, porque nesse trecho a gente não tem nenhuma carga. Na parte central, nós encontramos P1, que tem um valor de 3 kN, portanto, o esforço cortante ele dá um salto agora para baixo, no mesmo sentido da carga, então, intuitivamente, o esforço cortante sempre acompanha a carga. Para cima, 1,5, segue constante, para baixo, 3, segue constante, para cima, 1,5, né? Ele tem que começar em 0 e terminar em 0. Então, é muito fácil traçar o esforço cortante dessa maneira, concebendo o aparecimento das cargas, né, refletidas de como esse diagrama se comporta. Quando tem carga para cima, ele varia para cima. Se não tem carga, ele continua constante. Se tem carga para baixo, ele varia para baixo. Sai do menos 1,5 e vai para 1,5. Quer dizer, ele variou aqui 3 kN, o valor da carga. Não tem carga, continua constante. Apareceu uma carga para cima de 1,5, ele vai, né? Como estava 1,5, foi para cima 1,5, terminou em 0. Devido ao equilíbrio estático, as reações são calculadas observando o equilíbrio estático. O diagrama ele vai começar em 0 e terminar em 0 também. Tá certo, pessoal? Então, até a aula